Sejam bem-vindos, bem-vindas, meus queridos e queridas alunos do curso Mater Dei. Nesse quinto módulo, nós estamos estudando as Sagradas Escrituras, cujo estudo vai até o nono módulo. Então, são vários estudos aprofundados. É claro, são 73 livros da Bíblia, fora as introduções, as explicações, para que vocês possam entender o contexto desses livros sagrados do cânon católico, que é da nossa igreja. Na aula passada nós vimos o Pentateuco, nós terminamos os 5 livros do Pentateuco. Agora nós vamos começar a parte dos livros históricos. Então não podemos perder muito tempo, porque são 16 livros históricos que eu tenho que contemplar, pelo menos nesses três vídeos, da 6ª aula, da 7ª aula e da 8ª aula desse módulo 5. Então vamos agora nós rezarmos a nossa oração, sempre pedindo a Deus as luzes para que o entendimento e o conhecimento da sua verdade, da sua palavra, nos possa alimentar espiritualmente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos dar início agora, nessa 6ª aula do 5º módulo, sobre os livros históricos. Nós vamos fazer uma pequena introdução importantíssima e vamos hoje estudar os primeiros livros históricos dentro da sequência que se encontra na nossa Bíblia. Então, quais são os livros históricos? É um bloco dentro do Antigo Testamento, né? Nós vamos no Pentateuco, agora nós vamos estudar os livros históricos, depois virão os livros sapienciais e os livros proféticos. Então, dentro desses blocos, nós vamos especificamente estudar esses livros, não de uma forma profunda, mas de uma forma, como eu sempre digo, superficial, mas destacando os pontos principais para que vocês possam ter pistas de estudos na bibliografia que nós mandamos nas nossas apostilas. Então, dentro desse bloco dos livros históricos, nós vamos encontrar quais livros? São 16 livros. Josué, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro dos Reis, segundo livro dos Reis, primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Ester, primeiro livro dos Macabeus e segundo livro dos Macabeus. São 16 livros. Nesses livros históricos nós encontramos a história de quem? Do povo de Deus. Né? A história do povo de Deus. Os históricos vão narrar uma história de quem? Do povo judeu. Desde a entrada na Terra Prometida, no Êxodo nós vimos, desde o Pentateuco nós vimos a entrada e a saída do Egito, né? No livro de Números, Deuteronômio, nós paramos ali. Agora vamos continuar a história do povo, mas na Terra Prometida. Então narra nesses livros históricos a entrada do povo hebreu, do povo escolhido, na Terra Prometida. Né? E vai até próxima a história, à época de Jesus. Mostra-nos as relações entre Deus e os homens, o conteúdo desses livros. Né? Ele vai mostrar a relação entre Deus e os homens, através de quê? De acontecimentos ou fatos que não podem ser apenas considerados como simples registro cronístico desses fatos, mas uma verdadeira o quê? Interpretação de acontecimentos a partir da fé e do serviço dos problemas e interesses de situações bem determinadas. Então, não é só uma crônica, uma história, mas é uma narrativa em que se importa ali em transmitir, sob a perspectiva da fé, essa história da relação de Deus com o seu povo. Na antiguidade, a história, entre aspas, era o que chamamos crônica, um relato. Não necessariamente e cientificamente estabelecido como é hoje, né? A ciência da história.
e importava mais nessas crônicas, nessas narrativas, a arte de bem contar a história, de modo que fosse gravada aonde? Na memória, já que nem todos liam, não havia muito escrito, né? Então se retinha na memória. Essas histórias eram retidas, eram relatadas para que fossem gravadas na memória e, consequentemente, fossem conhecidas por todos e que a mensagem transparecesse com clareza. A mensagem fosse transmitida com toda a lucidez. Os antigos, né, da antiguidade, distinguiam entre história, que é o fato realmente acontecido, e fábula, alegoria, metáfora, etc., que são narrativas simbólicas. Eles distinguiam muito bem essas coisas. Mas muitas vezes também eles misturavam as duas, sobretudo nas narrativas didáticas, que tinham a finalidade de ensinar alguma coisa, destinadas a ensinar alguma mensagem. Podemos agora, dentro desses livros históricos, distingui-los em 4 grupos distintos. Quais são esses 4 grupos que nós vamos estudar? Esses grupos se dividem assim porque elas têm várias origens, cada uma diferente da outra, sua própria origem. Então nós temos o primeiro grupo, que é a historiografia deuteronomista, né, que nós vamos estudar aqui agora. Nós temos a historiografia cronista. Nós temos especificamente o livro dos Macabeus e o 4º grupo, as midrashes ou romances históricos. Nós vamos, nesse momento, aprofundar esses 4 tipos de grupos diferentes, mas que têm a sua própria peculiaridade. O primeiro grupo nós chamamos de historiografia deuteronomista. Tem a ver com o Deuteronômio que nós estudamos no módulo anterior, né? Não se esqueça. Deuteronômio vem de deuteronomos, grego, 2 palavras gregas, repetição da lei, né? Então, na Bíblia hebraica, vejam bem, são os livros, quais os livros na Bíblia hebraica que tem essa característica deuteronomista? São os livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Esses livros, eles são de origem deuteronomista, como nós estudamos, né? Nós vamos estudar agora esses livros. São assim chamados por terem sido redigidos pela mesma escola de escribas que produziu também o Deuteronômio. Então, aquela escola de sacerdotes, de escribas, que redigiram o Deuteronômio, foram os mesmos que redigiram esses livros que eu acabei de falar. Na Bíblia hebraica, esse conjunto é intitulado Profetas Anteriores. Na nossa Bíblia cristã, eles têm outra denominação, mas na Bíblia hebraica original, eles têm essa designação de profetas anteriores, ou seja, é a primeira coleção de escritos sobre os profetas. A segunda coleção, que se chama Profetas Posteriores, traz as palavras proferidas por esses profetas. Então, os profetas anteriores, eles relatam sobre os profetas. E nos outros, são designados profetas posteriores, trazem os escritos do que esses profetas falaram. O que nós chamamos hoje de livros proféticos, que nós vamos estudar. O principal enfoque dessa escola deuteronomista, dessa historiografia deuteronomista, é a atuação de quem? Dos profetas. É o primeiro enfoque. Os profetas, é o primeiro lugar. Em meio à vida social e política de Israel. Então, qual era a atuação social e política desses profetas na vida de Israel? Os principais personagens não são os reis, mas os profetas. Eles dirigem ao povo a palavra de Deus, conforme falou Moisés, dizendo que Deus suscitaria profetas para orientar o seu povo Israel. Isso nós encontramos no livro Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. Agora, esse é o primeiro enfoque dessa escola, dessa historiografia deuteronomista. Qual é o segundo enfoque? O segundo são os reis. Pois Deus suscitaria um rei que lideraria Israel, seria o líder de Israel, povo que Deus tirou do Egito. E esse rei, por excelência, seria quem? O rei Davi, cujas narrativas dos profetas anteriores, né, segundo a designação da Bíblia hebraica,
é construída inteiramente em torno dele, todo em cima de Davi. Conforme nós podemos ver no livro do Deuteronômio, capítulo 17, versículo 15. Mas de modo especial nos livros de 1º e 2º Samuel e nos livros de 1º e 2º Reis. Então, primeiro enfoque os profetas, segundo enfoque os reis. Qual é o terceiro enfoque? É a terra que Deus prometeu, a terra prometida, que Deus prometeu e deu a Israel. E se a perderam, conforme nós vimos no relato do exílio babilônico, é porque foram o quê? Infiéis. O motivo foi a infidelidade, a aliança com Deus. Como nós podemos ver no segundo livro dos reis, capítulo 17, versículos 17 a 23. Isso aí é bom a gente sempre ter em mente. A infidelidade, segundo a historiografia deuteronomista, é assim: se for fiel à lei, à aliança, Deus abençoa. Se for infiel à aliança, Deus castiga. Entre os indícios dessa literatura se situam antes do exílio. Então, eles relatam, essa literatura, coisas, fatos que se citou antes do exílio, ou seja, depois de 1550. Parece que os deuteronomistas sonhavam com uma restauração da terra de Israel na obediência à lei aos profetas, sob o governo de quem? De um rei, segundo o coração de Deus, um rei que fosse fiel a Deus. Josué, Juízes, Samuel, Reis mostraram que a história de Israel depende de quê? Da atitude que o povo toma na aliança para com Deus. Se o povo, vejam bem, foi fiel à aliança, Deus concede a bênção, a saúde, a felicidade. Se o povo é infiel à aliança, atrai a maldição, o fracasso, a doença, a miséria, a escravidão. Esta ideia faz parte da história deuteronomista, essa perspectiva que eles usam dentro dessa historiografia deuteronomista. O tema central, portanto, é o que? A aliança, que deveria ser vivida com total fidelidade, que garantia a bênção e a prosperidade do povo de Israel. Então, essa é a perspectiva dessa historiografia deuteronomista. Agora nós vamos ver o segundo grupo, que é a historiografia cronista. Nós vimos o primeiro grupo, a historiografia deuteronomista. Agora nós vamos ver o segundo grupo, que é a historiografia cronista. São os livros, abrangem os livros 1º e 2º das Crônicas, Esdras e Neemias. São assim chamados de historiografia cronista por terem sido elaborados pelos escribas que produziram, que redigiram o livro das Crônicas, ou as Crônicas, chamadas na tradução grega, que nós estudamos, já vimos isso, a Septuaginta, de Paralipômenos. Na versão da Septuaginta, esses livros são chamados de Paralipômenos, que significa o que? Essa palavra em grega? Suplementos. Como se fossem suplementos da história dos primeiros livros. Pois, a uma releitura, contam a mesma história, mas sob outra luz. Eles repetem a história, mas sob um outro aspecto. E essa luz enfoca qual o ponto principal? O ponto principal que eles enfocam é o tempo, como centro de toda a historiografia. Então, a cronista ele tem um enfoque no tempo. Podemos dizer que o primeiro e o segundo livros de Crônicas é a história realizada no primeiro templo. Qual era o primeiro templo que foi destruído? O templo de Salomão. Mas o cronista dá todo o mérito a Davi, não a Salomão que construiu o templo. Enquanto que os livros de Esdras e Neemias é a história do segundo templo, porque eles vieram do exílio e reconstruíram o templo de Salomão que havia sido destruído. Então é o segundo templo, depois do exílio, quando o governador Neemias e o escriba sacerdote Esdras exercem seu papel de restauradores da cidade do povo. A historiografia cronista, vejam bem, é fortemente marcada pela hierocracia. O que é hierocracia? Ou seja, é o fato de a vida comunitária de Israel e Judá ser orientada pelos sacerdotes. Daí o grego hieres. Hieres quer dizer hierarquia. Os sacerdotes eram que
organizavam e lideravam a sociedade, a comunidade de Israel. Enquanto que o poder civil e militar está nas mãos do rei persa. O rei persa, nós vimos, que depois foi Ciro da Pérsia que libertou os hebreus que estavam escravizados, exilados na Babilônia. Para que não surja conflito, Esdras e Neemias atuam conforme o princípio. Qual é o princípio que eles tomavam para poder atuar junto ao povo? A lei do Senhor Deus é a lei do rei. Né? A lei do Senhor Deus é a lei do rei. Esse princípio, porém, só pode ser aplicado se o rei deixa espaço para a lei do Senhor. Então, se o rei, que domina aquele povo hebreu, que está escravizado sobre ele, mas ele dá espaço a essa lei, se ele respeita essa lei, então a lei de Deus é a lei do rei. É um princípio. E isso não será mais preciso no tempo dos sucessores de Alexandre Magno, contra os quais se revoltarão por causa da lei do Senhor os rebeldes macabeus. Então, sucedendo ao domínio persa, vieram os gregos, eles impuseram a sua lei, não respeitavam a lei do Senhor. Então esse princípio já não valia mais, porque esse rei, o Carlos Magno, Alexandre Magno, a partir dele, não se respeitava mais. Então esse princípio não vigorava mais. Assim, Esdras e Neemias procuram dar normas básicas para a sobrevivência e a organização do povo de Deus depois do exílio. Agora nós vamos ver o terceiro grupo, que é propriamente os livros do primeiro e segundo Macabeus, que nós vamos estudar também nesse módulo. Os livros primeiro e segundo Macabeus relatam que a perseguição do povo judeu por um sucessor de Alexandre Magno. E quem era esse sucessor de Alexandre Magno? Era o rei sírio Antíoco IV Epífanes, por volta do ano 175 a.C. E a luta da libertação nacional empreendida por quem? Por Judas Macabeu e seus irmãos Jonatas e Simão. Eles se revoltaram contra esse rei ímpio chamado Antíoco IV Epífanes. Os dois livros, do primeiro e segundo Macabeus, pertencem aos gêneros literários diferentes. O primeiro é uma crônica história contínua, e o segundo a descrição emocionante de algumas cenas da resistência judaica e do martírio. Foram escritos pouco depois dos fatos, por volta do ano 1150 ou ano 100 a.C. O primeiro e o segundo Macabeus mostram a resistência heróica de um grupo diante da dominação grega, que impõe a sua cultura e religião ao povo. Isso aí nós vamos estudar de maneira mais específica, mais profunda, quando formos estudar os livros do primeiro e segundo Macabeus. E o quarto grupo, que nós estamos estudando aqui agora, o primeiro foi o grupo da historiografia deuteronomista, o segundo a historiografia cronista, o terceiro grupo, propriamente os livros dos Macabeus, e o quarto grupo, que nós estamos estudando agora, são os midrashes ou romances históricos. O que significa isso? Quais são os livros midráshicos? Os livros midráshicos são Ruth, Tobias, Judite e Esther. Os nomes estão em hebraico e não em grego. Eles foram traduzidos com o nome hebraico. O que são midrashes? Midrashes, é bom vocês entenderem o seguinte, é um gênero literário. Como assim um gênero literário? É uma forma de transmitir um pensamento numa linguagem própria. Foi desenvolvido dois tipos de midrashes. Duas formas esse gênero literário tinha dois tipos, duas espécies desse gênero. O primeiro é o halaká. O que é o halaká? O que é? É a interpretação de temas normativos, normas, leis. E a segunda, o Haggadah ou Agadá, com H, sempre no começo da palavra, baseada em temas narrativos sempre originados na Torá. Então os midrashes, na verdade, vejam bem, eram elaborações de cunho didático. Eles tinham uma finalidade de ensinar.
e que ensinaram o quê? Quais eram os temas que eles usavam? Eram temas da lei ou dos profetas. São considerados romances históricos, como uma mistura de história e de ficção, com objetivo. Qual o objetivo? Qual a finalidade? De dar uma lição peculiar referente à palavra de Deus, à Sagrada Escritura. Na Bíblia hebraica, não na Bíblia cristã, encontram-se na última seção, são chamados os escritos ou agiógrafos. Essa é a classificação na Bíblia hebraica. Na Bíblia da Septuaginta, ou seja, na Bíblia da versão grega dos 70, e na Vulgata de São Jerônimo, que é uma tradução da Septuaginta e do original hebraico, foram postos entre os livros históricos, cada qual mais ou menos no lugar onde caiba cronologicamente. São Jerônimo teve a preocupação de colocá-los dentro de uma linha cronológica, narrativa. O livro de Ruth foi inserido antes dos livros de 1º e 2º Samuel, que falam de Davi, porque conta que a bisavó de Davi era uma estrangeira. Os 3 outros oferecem exemplos de vida fiel para a situação depois do exílio sob o domínio dos persas. Tobias, que foi um israelita justo na diáspora, ou seja, na dispersão no meio dos pagãos. Judite, que foi uma judia firme na resistência, igualmente como foram os macabeus. E Esther, a mulher corajosa que afasta a chacina tramada por um funcionário persa, Amã. Que quem puder ler esses livros, eu ensino, eu instruo e oriento que leiam. Não deixem para depois, leiam. Vocês estão fazendo esse curso, mas tem que ler a Bíblia, né? Arranjem um tempo, parem de ver novelas da Globo, parem de ver filmes que não tem nada a ver e estudem, se aprofundem na palavra de Deus. Tobias e Judite, vejam bem, são livros deuterocanônicos, não assumidos na Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica não aceitam Tobias nem Judite. Consequentemente, também Lutero, na Bíblia protestante, também não os considera como livros canônicos, né? Por quê? Porque eles estavam escritos em grego, assim, mas na Bíblia cristã nós os temos como livros inspirados, né? Agora, após essa introdução desses livros, né, no contexto desse bloco de livros históricos, nós vamos agora adentrar aos livros. O primeiro deles, propriamente, é o livro de Josué, né? Quais são as características do livro de Josué? Esse livro de Josué, vocês devem ler para poder conhecer a história, pertence a que categoria dessas 4 que nós acabamos de explicar? Pertence à primeira categoria, a historiografia deuteronomista, né? Possui o mesmo estilo solene, didático e repetitivo do Deuteronômio, né? Tem as mesmas características. Isso prova que foi a mesma escola, ou mesmos redatores, do qual ele é a continuação. O livro de Josué é uma continuação do livro do Deuteronômio. Possui, vejam bem, sempre eu vou dar essa informação de cada livro da Bíblia. Esse livro de Josué possui 24 capítulos e 658 versículos, né? A autoria. Quem foi o autor do livro de Josué? O livro de Josué, vejam bem, não revela explicitamente o nome do seu autor, né? Não há uma revelação explícita. É muito provável que tenha sido o próprio Josué, filho de Num e sucessor de Moisés como líder de Israel. Pode ser que ele tenha escrito boa parte deste livro. Porém, sabemos, no entanto, que a última parte do livro foi escrita por pelo menos mais uma outra pessoa, que não o Josué, pois relata a morte de Josué, ele não poderia ter relatado a própria morte. Também é possível que várias seções desse livro, né, foram editadas e compiladas após a morte de Josué por escribas ligados à população de Judá e que eram motivados pela esperança da conversão da casa real que havia
né, se prostituído, nesse sentido que havia traído a aliança com Deus. E as lideranças do povo, eles tinham essa esperança de que houvesse uma conversão à aliança. Em vista de que? De um novo tempo de justiça e de fidelidade à aliança, aquele enfoque, aquele aspecto próprio deuteronomista. Né? Se não é fiel à aliança com Deus, é a maldição. Se é fiel à aliança com Deus, é a bênção. Já que nós vimos as características e a autoria do livro, nós queremos saber a datação, qual a cronologia desse livro. O livro de Josué foi provavelmente escrito ou redigido ao fim do exílio babilônico, por volta do ano, a partir do ano 536, por escribas ligados à população de Judá, depois do ano de 550. Se é depois do exílio, é depois de 536. Né? Qual a finalidade? Por que escreveram esse livro? Qual o objetivo? O livro de Josué fornece uma visão geral das campanhas militares para conquistar a área de terra que Deus havia prometido. Então, se Deus prometeu, eles tinham que conquistar aquela terra que Deus havia prometido aos patriarcas. Seguindo o êxodo do Egito e os 40 anos subsequentes na peregrinação do deserto, a nação judaica, ou hebreia, recém-formada, está agora pronta para entrar na terra prometida. Depois de 40 anos de ensino de Deus ali purificando aquele povo, estão prontos a ingressar na terra, para tomar a posse, conquistar seus habitantes e ocupar o território. A visão que temos aqui nos dá detalhes abreviados e seletivos de muitas das batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida com as tribos. Né? Que eram muitos fatos, mas eles pegaram seletivamente aqueles principais. E qual o resumo desse livro? Né? Como nós poderíamos resumir? O livro de Josué continua a história dos israelitas após o êxodo do Egito. Então, quando houve o êxodo, a saída, ele continua a narrativa. O livro narra cerca de 20 anos da liderança de Josué. Se com Moisés eles ficaram mais de 40 anos, um pouco mais de 40 anos, com Josué foram 20 anos sob a sua liderança. Sobre o povo depois que Moisés ungiu, ele foi ungido por Moisés no final do livro do Deuteronômio. Os 24 capítulos do livro de Josué podem ser resumidos da seguinte forma. Quais são? Do capítulo 1 ao capítulo 12, temos a introdução e conquista da terra prometida. Do capítulo 13 ao 22, nós temos instruções para a distribuição das porções da terra prometida. E o 23, capítulo 23 ao 24, nós temos o discurso de despedida de Josué. Agora nós vamos ao livro dos Juízes. Né? Após ter essa noção do livro de Josué, nós vamos agora ao livro dos Juízes. Quais são as características desse livro? O que caracteriza esse livro? O livro dos Juízes também é uma obra dos escribas deuteronomistas, ou seja, da escola da historiografia deuteronomista, que registram o quê? O que eles registram? A memória do povo abalado. Né? A memória do povo abalado pelo exílio babilônico. O povo foi castigado, ficaram 50 anos no exílio babilônico, eles ficaram muito abalados. Mas o que o livro narra vem de épocas muito anteriores, dos primórdios da ocupação da terra prometida pelos hebreus, por volta do ano 1100 a.C. Então, os fatos narrados nos Juízes são fatos lá de trás dessa época. Todavia, as histórias daquele tempo são às vezes bastante cruas, pouco conformes à teologia, mas apurada pelos próprios redatores, que eram deuteronomistas, e muito menos a nossa mentalidade cristã. Se a gente for ler esses livros, há muito sangue derramado, muita violência, muita maldade, né? Que conflita com a própria teologia deuteronomista e também com a própria mentalidade cristã, da nossa vida cristã de hoje. Esse livro dos Juízes,
Ele possui 21 capítulos e 463 versículos. Quem foi o autor do livro dos Juízes? Já que tem essas características, mas quem foi o autor? O livro dos Juízes também não revela especificamente o nome do seu autor. Não há uma revelação específica evidente. A tradição é que teria sido o próprio profeta Samuel o autor desse livro. Há uma tradição que afirma isso. A evidência interna, portanto, após estudos exegéticos, estudos hermenêuticos, de arqueologia bíblica, de historiografia bíblica, indica que o autor desse livro, tudo indica que ele viveu logo após o período dos juízes. Todavia, é disso que tenha sido obra de escribas deuteronomistas, já que ela tem aquelas características da historiografia deuteronomista, dessa escola deuteronomista. Por volta do período pós-550, né? Após esse período. Mas qual a data, então, da redação deste livro dos Juízes? Embora relate fatos ocorridos por volta do século XI a.C., a redação provavelmente data do período pós-550 a.C., ou seja, pós-exílio. Mas esse livro foi escrito com que finalidade? Qual o objetivo que o autor teve ao escrever esse livro? A finalidade, vejam bem, o livro dos Juízes pode ser dividido em duas seções, esse livro. A primeira seção vai dos capítulos 1 a 16, que narram as guerras de libertação, que começam com a derrota dos cananeus e terminam com a derrota dos filisteus e a morte de Sansão. Aquela história de Sansão e Dalila. Muito bonita essa história. A segunda seção desse livro é dos capítulos 17 ao último capítulo, capítulo 21, que são conhecidos como um apêndice e não se referem aos capítulos anteriores. Esses capítulos são enxertados como um tempo quando não havia rei em Israel, né? E são enxergados como um tempo que não havia rei em Israel. O livro de Ruth era originalmente uma parte do livro dos Juízes. Para quem não sabe, o livro de Ruth era uma parte desse livro dos Juízes. Mas em 450 depois de Cristo, foi removido para tornar-se um livro próprio. Os estudiosos, a Igreja do Magistério, entendeu que ele era um livro próprio. Isso daí são minúcias né? E qual é o resumo do livro dos Juízes? O livro dos Juízes é um relato trágico de como Javé, Deus, foi tido como certo pelos seus filhos, anos após anos, século após séculos. Juízes é um triste contraste do livro de Josué, pois Josué narra as bênçãos que Deus concedeu aos israelitas pela sua obediência a Deus, a conquista da terra, perspectiva deuteronomista. Em Juízes, os israelitas foram desobedientes e idólatras, eles foram infiéis à aliança, o que causou muitas derrotas, ou seja, a maldição, né, de Deus. Contudo, Deus nunca deixou de abrir os seus braços de amor ao seu povo eleito, sempre que se arrependeram de seus maus caminhos e invocavam o seu nome. Sempre que eles se arrependiam, Deus voltava, como nós vemos no livro dos Juízes, capítulo 2, versículo 18. Através dos 15 juízes de Israel, Deus honrou a sua promessa a Abraão de proteger e abençoar a sua descendência, como nós encontramos no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 2 a 3. Após a morte de Josué e seus contemporâneos, os israelitas voltaram a servir a Baal e a Astarote. Eles foram infiéis a Deus e começaram a servir esses ídolos, que são falsos deuses. Deus permitiu que os israelitas sofressem as consequências de adorar a falsos deuses. Deus permitiu o castigo. Foi então que o povo de Deus chamou a Javé por ajuda. Deus enviou juízes aos seus filhos para guiá-los em uma vida justa, fiel à aliança. Entretanto, eles rapidamente continuavam a virar as costas para Deus e a voltar-se às suas vidas perversas, a idolatria. No entanto, para manter a sua parte da aliança com Abraão, Deus
sempre salvou o seu povo de seus opressores durante todo o período dos 480 anos do livro dos Juízes, um período que cobre 480 anos. Provavelmente o juiz mais notável de todos, desses 15 juízes, foi o 12º juiz, chamado Sansão, que mais nós conhecemos, o qual chegou a liderar os israelitas após um cativeiro de 40 anos sob o domínio dos filisteus cruéis. Sansão liderou o povo de Deus à vitória sobre os filisteus, onde perdeu sua própria vida depois de 20 anos como juiz de Israel. É muito bonita essa história de Sansão. Então vocês têm que aproveitar e ler esses livros da Bíblia, não só por curiosidade, não, como estudo e aprendizado da mensagem da palavra de Deus. Agora nós vamos para o livro de Ruth. Quais são as características do livro de Ruth? O que marca para nós podermos conhecer esse livro de Ruth? Esse livro narra o quê? Uma história exemplar. O que é uma história exemplar? Que tem o objetivo de ensinar uma coisa. É uma midrash, é aquele quarto grupo que nós vimos. É uma história exemplar em torno da integração de uma estrangeira, que começa a fazer parte do povo judeu, que se chama Ruth. O nome do livro é o nome dela, o livro de Ruth. Ela é uma estrangeira que faz parte agora, se integra ao povo judeu, da comunidade de Israel. Na Bíblia hebraica, está entre os escritos, como um dos 5 rolos festivos lidos na festa de Pentecostes, por situar-se no tempo da colheita. Nas Bíblias gregas e latinas, portanto na católica, o livro foi posto nos livros históricos, antes da história do rei Davi, que está situada no 1º e 2º Samuel, do qual Ruth é a bisavó. Ruth era a bisavó do rei Davi. Então, o seu livro está situado antes dos livros que narram a história de Davi, na cronologia. Esse livro é um livro pequeno, ele possui 4 capítulos e 85 versículos. Muito pequeno esse livro. Quem foi o autor do livro de Ruth? De quem é a autoria desse livro? O livro de Ruth não revela especificamente o nome do seu autor, como nos outros demais. Nunca há uma revelação explícita quem escreveu esse livro. Embora seja ignorada a sua autoria, a tradição é que esse livro foi escrito pelo profeta Samuel, uma tradição que atribui a autoria ao profeta Samuel. Então, qual é a datação? Qual é a cronologia? Cronologicamente, onde se situa no tempo a redação desse livro? Embora a história narrada do livro se situe numa época anterior, ou seja, 1100 a.C., no século XI a.C., o livro foi escrito, redigido, por volta do ano 400 a.C., no século V a.C., quando os judeus estavam retornando do exílio babilônico, de 586 a 536. Quando eles estavam voltando, foi nesse período, após esse período, que esse livro foi redigido. Mas qual é o objetivo desse livro? Por que escreveram? Qual a finalidade desse livro? O livro de Ruth foi escrito para os israelitas. E ele ensina o quê? Que o amor de Deus verdadeiro pode, às vezes, exigir um sacrifício intransigente. Independentemente do que a vida nos traga, podemos viver de acordo com os preceitos de Deus. No meio das provações, das tribulações, das provações, das aflições, temos que viver os preceitos de Deus. Que é o genuíno amor e bondade serão recompensados. Deus abençoa abundantemente aqueles que procuram viver uma vida obediente, em meio às coisas, às controvérsias da vida. Vida obediente não permite acidentes no plano de Deus. Deus estende a sua misericórdia aos misericordiosos. E qual seria o resumo do livro de Ruth? A configuração do livro de Ruth começa no país pagão de Moab, região nordeste do Mar Morto. Então tem o Mar Morto, visualizando na região
nordeste do Mar Morto se situava a região de Moabe, que então ela se muda, ela sai de Moabe e vai morar em Belém. Este relato verdadeiro ocorre durante o período dos juízes, período marcado por dias sombrios de fracasso e rebelião dos israelitas. A fome faz com que Elimeleque e sua mulher, Noemi, saiam de sua casa israelita ao país de Moabe. Elimeleque, morre e acaba deixando Noemi com os seus 2 filhos, que logo acabam se casando com 2 moças moabitas, Orfa e Ruth. Mais tarde, os 2 filhos morrem e Noemi fica sozinha com Orfa e Ruth em uma terra estranha. Ou seja, os seus filhos morreram, os filhos de Noemi, mas as suas noras ficaram vivas. Então a Noemi começa a viver com as suas noras. Uma delas é a Ruth. Orfa volta aos seus pais. Orfa abandona a sua sogra e volta para a sua família. Ficou viúva, né? Mas Ruth decide ficar com Noemi, enquanto viajam para Belém. Esta história de amor e devoção fala do eventual casamento de Ruth com um homem rico chamado Boaz. Porque quando ela fica viúva, ela se casa depois com um homem muito rico chamado Boaz, com quem ela tem um filho, Obed, que se torna avô de Davi. Quer dizer, se ela é bisavó de Davi, Obed é avô de Davi e o ancestral de Jesus. Obediência traz Ruth à linhagem privilegiada de Cristo. Bonito isso, né? Essa história de Elimeleque, essa história de Boaz, a história de Noemi, de Ruth é muito bonita. Agora nós vamos falar sobre o primeiro e segundo livro de Samuel, né? Quais são as características desses 2 livros? Nós vamos estudá-los como se fosse um livro só. Como assim? De uma forma mais didática, para vocês entenderem. Quais são as características desses livros, do primeiro e segundo Samuel? Os livros 1 e 2 Samuel e 1 e 2 de Reis, que nós vamos estudar, constituem uma unidade. Esses 4 livros, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo dos Reis, constituem uma unidade. Como ainda aparece na tradução grega dos 70, do Septuaginta, e outras traduções antigas, as quais numeram estes livros como 1 a 4 dos Reis. 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis eram enumerados, eram chamados de 1 a 4 Reis. Primeiro livro, segundo livro dos Reis, terceiro livro dos Reis e 4 livros dos Reis. Assim, na Bíblia hebraica, nós temos o primeiro e segundo Samuel. Na Bíblia dos 70 era o primeiro e segundo livro dos Reis. E o primeiro e segundo livro dos Reis na Bíblia hebraica eram, na Bíblia grega e na latina vulgata, o terceiro e quarto livro dos Reis. O texto é um dos mais mal conservados do Antigo Testamento. É um dos textos que não foi bem conservado. A tradução grega dos 70 muitas vezes apresenta um texto diferente que remonta a um protótipo do qual os grupos de Qumran, foram os papiros encontrados em 1947 no Mar Morto, num lugar chamado Qumran, que forneceram importantes fragmentos. Existiam, pois, diversas recensões hebraicas dos livros de Samuel. O primeiro livro de Samuel possui 31 capítulos e 810 versículos. É um livro grande. Enquanto que o segundo livro de Samuel possui 24 capítulos e 695 versículos. Já é um livro menor. Quem foi o autor do primeiro e segundo livro de Samuel? O autor é anônimo. Sabemos que Samuel escreveu um livro, que é o primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 25, lá fala que ele escreveu um livro. E é muito provável que tenha sido parte deste livro também. Possivelmente, que o próprio Samuel tenha sido autor parte desse livro. Outros possíveis participantes do primeiro livro de Samuel são os profetas historiadores, Natã e Gad, como nós podemos ver no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Todavia, até hoje, uma certeza de que foram redigidos pelos historiadores da escola deuteronomista. Então foram os deuteronomistas que fizeram a redação final, os mesmos que redigiram Josué e Juízes.
E quando foi escrito esses dois livros, o primeiro e o segundo Samuel? Originalmente, os livros de primeiro e segundo Samuel eram um livro só, originalmente. Os tradutores da Septuaginta, ou seja, da versão dos 70, os separaram e desde então temos mantido esta separação em dois livros. Os eventos do primeiro livro de Samuel ocorreram durante um período de 100 anos, a partir de 1100 a.C. ao ano 1000 a.C. Já os eventos do segundo livro de Samuel descrevem outros 40 anos. É um indício aproximativo da data da composição desses livros, mais ou menos por essa época, e de toda a historiografia deuteronomista. Pode ser o último episódio do último livro, ou seja, a reabilitação do rei Jeconias Joiaquim em 561 a.C. E qual foi a finalidade, qual o objetivo de terem escrito esses dois livros, o primeiro e o segundo Samuel? O objetivo foi que o primeiro Samuel registra a história de Israel na terra de Canaã, na terra prometida, à medida que passam pela transição do governo dos juízes a uma nação unificada sobre reis. Samuel emerge como o último juiz e unge um dos primeiros reis, que foi Saul, e depois, em seguida, Davi. E qual o resumo deste livro, para que nós possamos ter uma visão assim, panorâmica desses dois livros? O primeiro livro de Samuel pode ser nitidamente dividido em duas seções. A vida de Samuel, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12. E a vida de Saul, dos capítulos 13 ao capítulo 31. O livro do primeiro livro Samuel começa com o nascimento milagroso de Samuel em resposta à oração fervorosa da sua mãe. Quando ainda criança, Samuel viveu e serviu no templo de Deus, e Deus escolheu como profeta. E a primeira profecia da criança foi de um julgamento sobre os sacerdotes corruptos. Os israelitas vão à guerra com os seus inimigos perenes, os filisteus. Os filisteus capturam a arca da aliança e estão em posse temporária dela. Mas quando o Senhor envia julgamento, os filisteus devolvem a arca e Samuel chama Israel ao arrependimento. E em seguida há a vitória sobre esses filisteus. O povo de Israel, querendo ser como as outras nações, contaminadas pelaquela mentalidade pagã, eles queriam um rei. Samuel está insatisfeito com essas demandas, com esses pedidos, essas aspirações de Israel. Mas o Senhor lhe diz que não é a liderança de Samuel que estão rejeitando, mas a sua própria, de Deus, a liderança. Depois de alertar as pessoas de que ter um rei implicaria as despesas, as dores de cabeça e as inconveniências, Samuel unge um benjamita, ou seja, um membro da tribo de Benjamim chamado Saul, que é coroado em Mispa, é o primeiro rei de Israel. Saul experimenta um sucesso inicial, derrotando os amonitas em batalha, e então ele faz uma série de equívocos, vários erros. E esse livro, no final, perto do final, Samuel morre e Saul é um homem perdido. Na véspera de uma batalha com a Filístia, Saul procura obter resposta. Tendo rejeitado a Deus, ele não recebe a ajuda dos céus e acaba procurando o conselho de uma vidente, que é aquela pitonisa de Endor. Durante a sessão, o espírito de Samuel ressurge dentre os mortos para dar a última profecia. Saul morreria na batalha do dia seguinte. A profecia foi cumprida. Os 3 filhos de Saul, incluindo Jonatas, caem no campo de batalha e Saul comete o suicídio. Então, assim nós temos esse primeiro bloco de livros que nós estamos estudando. Já agora, na 7ª aula, nós continuaremos com os outros livros históricos, que são 16 livros. Nós vimos agora 5, nós vamos pegar agora mais 6, depois mais 7. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna.